Gravando, então, aula da disciplina de treinamento físico, aula da manhã do dia 29 de outubro, é a parte 2. Hoje, essa parte vai ser, vamos continuar conversando sobre treinamento funcional, mas agora com um monitor, né, o Israel Trápaga. Israel, tudo contigo. Eu não estou conseguindo... Colocou para compartilhar? Ah, eu não tinha liberado. Tenta agora. Agora foi liberado. Aí foi. E vamos manter a compostura aí no chat, tá, pessoal? Alergia. Estão conseguindo ver, pessoal? Dá para ver? Vamos lá, então, entrando agora um pouquinho mais nessa parte procedimental de estruturação das sessões do treinamento funcional. Para embasar toda essa estrutura, eu e o Rafa trouxemos um artigo de um dos principais pesquisadores, inclusive brasileiro, o professor Márcio Grigoletto, que esse artigo vai trazer uma atualização conceitual do treinamento funcional, junto com a estruturação e planejamento lógico de uma sessão. Então, deixa eu só arrastar as câmeras para o lado aqui. Então, as sessões de treinamento funcional vão ter enfoques nos padrões de movimentos, que eu vou explicar mais à frente, e estímulo simultâneo de diversas capacidades físicas. A parte inicial de uma sessão de treinamento funcional tem toda uma ideia de preparação para o movimento, de deixar esse indivíduo apto para o bloco principal, que é o bloco de trabalhar força integrada com as outras capacidades físicas. E temos também a possibilidade de aplicar um terceiro bloco, que seria um bloco voltado ao condicionamento cardiorrespiratório devido à grande relação desse componente com a aptidão física geral e com a saúde. Entrando aqui no primeiro bloco, que seria o de preparação para o movimento, ele vai incluir a ideia dos livros de treinamento físico de aquecimento geral e aquecimento específico, de preparar todos os sistemas de movimento responsáveis no qual o indivíduo vai utilizar na parte principal. Então, a primeira parte desse bloco seria exercícios visando preparar o sistema cardiorrespiratório, com toda aquela ideia de livro de aumentar a frequência cardíaca, aumentar a temperatura corporal, enfim. E estimulando também outros elementos da capacidade física. Então, não trabalhando só o endurance, mas trabalhando também cognição, agilidade, coordenação motora, velocidade e até mesmo potência. Lógico, com cargas de aquecimento, não de adaptação. Mantendo uma intensidade de 2 a 4 na escala de Borg, na escala adaptada de Borg, na escala CR10, que vai de 1 a 10, que é a mais utilizada no treinamento funcional. Vou explicar também na parte de controle de carga. Então, exemplos de exercícios, por exemplo, polichinelos, deslocamentos na escala de agilidade, ou em cones, que além de estar estimulando o sistema cardiorrespiratório, vamos trabalhar, por exemplo, a agilidade e coordenação. E mais ou menos a duração desse bloco é de 10 a 20 minutos, podendo variar, principalmente de acordo se esse indivíduo for intermediário ou mais avançado, no qual a parte principal vai ser mais intensa e mais volumosa. Então, essa parte de preparação para o movimento acaba se estendendo um pouquinho mais. Uma segunda parte da sessão tem essa ideia de mobilidade articular, que é muito, vou falar bem por cima, mas é muito fundamentada dos autores que não é tão associado a esse lado mais científico da pesquisa do treinamento funcional, que é o Gray Cook, que desenvolveu uma teoria de funções articulares, no qual as articulações possuem uma predominância de função, que eu vou explicar no próximo slide, e o objetivo dessa parte de mobilidade articular é de aumentar de maneira aguda, antes da parte principal, a amplitude de movimento das principais articulações que vão ser exigidas no bloco de força, o bloco principal, né? Então, a teoria que eu disse anteriormente vai dizer que cada articulação possui um caráter predominante de função, não exclusivamente de função, mas de maneira geral as articulações com mais de um plano e de um eixo de movimento vão ser articulações móveis, e as articulações com um plano e um eixo de movimento vão ter mais predominância de estabilidade.
Então aqui eu trouxe um exemplo de um indivíduo realizando um agachamento, no qual a gente pode ver essa medialização do joelho, um valgo dinâmico do joelho, no qual tem uma rotação interna de quadril associada, e que muitas vezes esse problema não está no quadril e não está no joelho. A literatura traz, principalmente os colegas da fisioterapia, estudam mais a fundo isso, as principais os principais problemas relacionados ao vago dinâmico do joelho, por exemplo, durante o exercício de agachamento, estão como, por exemplo, a redução da dorsiflexão do tornozelo, ou seja, o tornozelo perde a queda de caráter e de mobilidade devido à falta de flexibilidade dos músculos posteriores ali da perna. Lembrando que perna é do segmento do joelho até o tornozelo, até o pé. E também a falta da musculatura intrínseca do pé, onde vai ocorrer uma pronação acentuada, acarretando nessa medialização do joelho também, onde o arco plantar perde, onde o pé perde essa função predominante dele, que seria de estabilidade. Então, aqui nessa parte de mobilidade articular, vão ser muito utilizados a autoliberação miofascial. Aqui no próximo slide eu deixei alguns artigos que vão estar falando mais um pouquinho sobre isso, se vocês quiserem ler. Feito com rolos de espuma, bastão de liberação, bolas de tênis, bolas de lacrosse e também principalmente os exercícios de alongamento dinâmico. Desenvolvendo consciência corporal, utilizando também técnicas de respiração, exercícios muito utilizados no Pilates, na Yoga, na ginástica natural, podendo também utilizar super bands elásticos durante a realização desses alongamentos dinâmicos. Bom, aqui eu trouxe umas leituras complementares, depois esses slides vão estar no Moodle, falando sobre o uso da autoliberação miofascial, meta-análises, enfim, e sobre o alongamento dinâmico antes de uma sessão de treinamento. Também nesse bloco de preparação do movimento, da ideia que o Rafa falou anteriormente de core training, vai surgir essa necessidade de preparar o centro do corpo, de preparar a musculatura do core. Então, com o intuito, essa parte de estabilidade central, de ativação da musculatura central, com o intuito de aumentar a rigidez aguda dos principais músculos estabilizadores do tronco. Então, vão ser aplicadas cargas de treinamentos adequadas para preparação, então não vão ser cargas de treinamentos altas, com o intuito de não fadigar o core, mas deixar preparado. Então aqui eu trouxe uma leitura complementar também dos principais biomecânicos da coluna, que pesquisa nessa área, que é o McGill. Então, um artigo muito bom, depois se alguém quiser aprofundar a leitura, eu recomendo. E, e a última parte do bloco, que é de ativação muscular, que tem aquela ideia da estabilidade central, porém relacionada às musculaturas que serão exigidas durante os padrões de movimentos, que é uma ideia de aquecimento específico. E essa parte também pode servir para introduzir o aprendizado dos movimentos utilizando intensidades mais baixas, enfatizando a técnica. Movimentos que vão ser vistos lá no bloco principal. E só um adendo que essa parte aqui é muito importante também para os indivíduos mais intermediários e avançados, visto que eles vão trabalhar com intensidades maiores, volumes de treino maior. Então, essa parte aqui acaba tendo que ter uma atenção um pouquinho maior para os indivíduos no qual esse treinamento vai ter cargas de treino maiores. Tá? Entrando aqui na parte principal, o bloco de força com essa abordagem multissistêmica, com essa abordagem integrada, no qual a grande diferença entre esse bloco para o treinamento de força tradicional em máquinas com exercícios isolados são os padrões de movimentos. O que são esses padrões de movimentos? Está muito relacionado às habilidades motoras fundamentais e principalmente a nós quanto espécie, quanto os movimentos que nós utilizávamos, nossos ancestrais para alimentação, para locomoção. Então, no geral, essa atividade de vida diária, laborais, esportivas, vão necessitar de movimentos, vão utilizar de movimentos multiplanares, acíclicos e assimétricos. E dificilmente a gente vai utilizar uma articulação de maneira isolada. Vai ter situações que sim, mas dificilmente nas atividades laborais, esportivas e de vida diária nós vamos utilizar uma articulação de maneira isolada.
Então, esses padrões de movimento no treinamento funcional, eles vão se dividir em principais divisões: empurrar, puxar, os exercícios dominantes, os movimentos dominantes de quadril, os movimentos dominantes de joelho e os movimentos de centro do corpo. Os exercícios de empurrar e puxar fica bem claro, sendo que as subdivisões principais deles são empurrar na vertical e na horizontal e puxar na vertical e na horizontal. Já os exercícios de membros inferiores, divididos em dominantes de quadril e de joelho, a principal característica que vai distinguir os dois é quanto à amplitude de movimento na principal articulação. Quando a ADM é maior no quadril, esse movimento vai ser um dominante de quadril. Exemplo dos levantamentos terras, dos stiffs. Quando o principal arco de movimento é no joelho, esse exercício vai ser um dominante de joelho. Exemplo do agachamento, dos afundos e suas variações. Quanto mais a essa parte de sistemas de treino e organização do treino, os circuitos e as suas variações vão ser muito presentes no treinamento funcional, trabalhando muito com aspectos da carga como volume e intensidade, visto que com circuitos e as suas variações eu consigo desenvolver também o aspecto de condicionamento cardiorrespiratório. Tem uma demanda maior nessa capacidade física. Então, podendo ser utilizado outros sistemas e métodos de treinamento de acordo com os objetivos dos ciclos de treinamento. Então, para um indivíduo talvez que queira trabalhar níveis mais máximos de força, não seja adequado eu trabalhar um treino em circuito. Então, isso a literatura do treinamento de força já traz bem claro isso e definido. Então, sugiro que leiam também, caso vocês tenham mais interesse. Depois, mais à frente, a gente traz algumas sugestões de leitura. Dentro desse segundo bloco, também vai ter a ideia de core training. Para indivíduos iniciantes, pode se incluir exercícios específicos para os músculos do core, junto com os padrões de movimento, podendo até anteceder os padrões de movimento. Para indivíduos intermediários avançados, esses exercícios mais específicos, que nem o Rafa disse anteriormente, vão ser complementares, visto que devido à complexidade, como progressão das cargas, que nem o Rafa disse, já vai ter uma alta demanda dos músculos do core. E o último bloco, que pode ser opcional, depende dos objetivos, dos ciclos de treinamento, enfim, de várias coisas, de vários itens. O bloco de condicionamento cardiometabólico, que nós vamos chamar de endurance. Podendo ser utilizado exercícios intervalados e contínuos em máquinas e exercícios livres. Exercícios contínuos em máquinas vão ser mais utilizados para indivíduos com alguma restrição, ou quando eu quero ter um controle maior e isolar de maneira a capacidade física de resistência. Já os exercícios livres, utilizando o peso corporal, enfim, vão ser atribuídos, vão ser relacionados com outros componentes, como outras capacidades físicas, como, por exemplo, eu consigo associar, numa escada de agilidade, consigo associar a resistência a componentes como a agilidade, a coordenação motora. Aqui, sugestão de leitura, um artigo que vai trazer toda essa ideia de conceituação, de dizer como é uma sessão de treinamento funcional também, e o que difere do treinamento de força tradicional. Eu sugiro que leiam depois, quem tiver interesse. E aqui nós entramos na parte final da minha fala, que é a parte de periodização e controle de cargas aplicadas ao treinamento funcional. Muitas das coisas, muitos dos itens que a gente viu aqui, o professor já falou na disciplina, só que nós vamos trazer de uma maneira mais aplicável e com uma visão do treinamento funcional. Relembrando as cargas de treinamento, a carga de treinamento como um todo é um estímulo capaz de gerar de alterar o grau de esforço físico, perturbando a homeostase do organismo. E o professor não chega a falar muito, mas é importante, principalmente para o entendimento dos próximos slides, a gente distinguir o que é carga interna e carga externa. A carga externa vai ser aqueles componentes tradicionais da carga que a gente viu na disciplina, que é o estímulo externo aplicado, passível de manipulação, volume, densidade, frequência. E no treinamento funcional também a complexidade.
E a carga interna é resposta do indivíduo, é resposta à carga externa, é resposta fisiológica e psicológica à carga externa. É como o indivíduo vai responder quando aplicado uma carga externa a ele. Como ele vai responder ao volume, como ele vai responder à quilagem que eu vou colocar no treino para ele, tá? Então é mais individual do aluno. O volume geralmente no treinamento funcional é dado a partir de séries por padrões de movimento, séries semanais. Na semana ele vai fazer tantas séries de exercícios dominantes de quadril, na semana vai fazer tantas séries de exercícios de empurrar. A intensidade é prescrita principalmente em zonas de repetições, onde as zonas de repetições mais altas a intensidade vai ser mais baixa e as zonas de repetições mais baixas a intensidade vai ser mais alta. Não sendo uma regra isso, tá? Mas principalmente em exercícios no qual o aluno está aprendendo a técnica, que eu posso trazer zonas de repetições mais baixas e mesmo assim a intensidade ser baixa, porque eu quero que o foco seja no aprendizado do movimento. Tá? E a complexidade. Aqui a gente tem uma tabelinha que depois vocês podem olhar de estratégias práticas de como aumentar a complexidade. Já a periodização, os modelos de periodização vão ser os usuais no treinamento de força tradicional. E aqui eu trouxe os principais, os modelos lineares, que eles vão aumentar seja o volume ou seja a intensidade de maneira linear, progredindo a cada microciclo ou a cada mesociclo. E o linear clássico, sendo que esse aumento gradual é na intensidade, e o linear reverso, sendo que esse aumento gradual é no volume. Os modelos lineares, isso a literatura do treinamento de força já traz bastante, é mais usual com indivíduos iniciantes. Depois eu trouxe algumas recomendações de livros de periodização do treinamento de força que falam bastante isso. Já os modelos ondulatórios, a intensidade e o volume vão ondular, seja de microciclo a microciclo ou dentro de um mesmo microciclo. Sendo o ondulatório diário, essas intensidades e volumes variam de sessão para sessão e o ondulatório semanal variam de microciclo para microciclo. Aqui eu trouxe estratégias de manipulação de como a gente tem que se orientar para manipular a complexidade durante o ciclo de treinamento. Tá? Então a gente tem que escolher com critério as maneiras de aumentar a complexidade, pois são diferentes. O Rafa disse anteriormente as características e as diferentes maneiras de aumentar a complexidade, de diferentes tipos de complexidade. Então aqui eu dou um exemplo do exercício, o padrão de movimento dominante de joelho, o exercício de agachamento. Podemos pensar no agachamento lateral, onde esse indivíduo tem uma transferência de peso de uma perna para outra, e que a literatura traz que mesmo sem movimentação do corpo no espaço, essa transferência de um peso para o outro traz ganhos de agilidade, transfere ganhos de agilidade. E aqui eu trago como um outro exemplo um exercício, o mesmo agachamento, um agachamento convencional, só que, porém, ao invés do indivíduo contar as repetições com números, eu peço para ele contar a cada repetição os meses do ano de trás para frente. Aqui eu vou estar associando muito mais um componente cognitivo. Então, perceba a diferença. Os dois aumentam a complexidade do exercício, ficou mais difícil de ser executado, só que um demandou eu usar mais agilidade e no outro demandou usar mais a cognição. Então, dentro de um exercício mais complexo, podemos utilizar educativos e regressões caso seja necessário. E para progredir na complexidade, tem que ser de acordo com a evolução do aluno. Não é, trocar treino, já vou progredir na complexidade. Então, o exercício, a gente tem fatores que podemos observar para saber quando que a gente pode progredir na complexidade. Por exemplo, observar que o aluno não precisa mais de correção ou de correção frequente pelo professor e que quando tem algum erro pequeno que seja, o aluno percebe seu erro e até mesmo consegue corrigir sem o feedback do professor. E esse aluno já executa o mesmo exercício
com uma intensidade mais elevada e com todas as características técnicas mantidas do movimento, tá? E esse mesmo exercício que anteriormente se mostrava desafiador se demonstra fácil para o aluno. Aqui eu trouxe as principais diferenças na periodização aplicada ao treinamento funcional de um indivíduo iniciante e um indivíduo intermediário avançado. Como o indivíduo iniciante vai apresentar menor frequência no microciclo, sessões com todos ou mais de um padrão de movimento, com aquela ideia, no treinamento de força tradicional, por exemplo, o indivíduo trabalharia o corpo todo, o indivíduo iniciante. Treinamento funcional, ele vai trabalhar todos os padrões numa sessão. Já o indivíduo mais avançado, intermediário, como ele vai ter maior frequência no microciclo, esses padrões de movimentos vão ser mais distribuídos ao longo do microciclo. Os indivíduos iniciantes devem apresentar menores percepções na escala subjetiva de esforço. Os treinamentos não devem ter uma intensidade tão elevada, assim como a complexidade. Já para os indivíduos intermediários e avançados, essas percepções na escala subjetiva vão ser maiores e a complexidade e a intensidade vão ser maior também. O indivíduo iniciante, a ênfase principal do treino vai ser no aprendizado do movimento e fortalecimento do core. E ele vai possuir um menor volume semanal. Já os indivíduos intermediários avançados vão possuir um maior volume semanal, podendo utilizar sistemas e técnicas de treinamentos avançados do treinamento de força, como, por exemplo, as superséries, os métodos dos sistemas em pirâmides, que vocês provavelmente vão ver com o professor Rony. Aqui sugestões de aprofundamento para a periodização aplicada ao treinamento de força, tá? que se utiliza no treinamento funcional. Recomendo depois que vejam. E aqui entramos no último tópico, que é o controle. O professor não chegou acho que não chegou, né, Tarta, a dar essa aula de carga de treinamento. Porém, eu vou falar aqui por cima e dar uma ideia inicial para vocês e de como isso é aplicado no treinamento funcional. E aqui eu trago 2 estudos. Só que antes de começar a minha fala, eu tenho que dizer que com treinamento funcional específico não tem muitos estudos com treinamento de carga. Nós vamos encontrar estudos recentes com treinamento de carga no que a literatura e os autores vão chamar de treinamento funcional de alta intensidade, que seria o CrossFit. Não sei se todos conhecem, mas o CrossFit é uma marca. Então, os estudos têm abordado com diversos nomes, mas entre os principais, treinamento funcional de alta intensidade, sendo que o CrossFit também vai apresentar características muito presentes no treinamento funcional, como exercícios acíclicos, assimétricos, multiplanares. E essa integração da força com outros componentes das capacidades físicas. Então, os autores, a partir desses estudos, vão trazer ideias de que o método de impulso de treinamento baseado na percepção subjetiva de esforço é o método mais vantajoso, dado a sua facilidade e aplicabilidade. O que seria esse impulso de treinamento? É eu pegar um dado de percepção de esforço subjetivo na escala de 0 a 10 e multiplicar pelo volume em minutos. E eu vou ter um dado em unidades arbitrárias e eu vou ter um dado que vai me possuir, que vai me conseguir dar métricas e eu ver como que está essa distribuição de cargas, tá? De maneira geral. Então, esse método de impulso de treinamento baseado na PSE é uma ótima ferramenta para evitar cargas de treinamentos excessivas. Os autores vão sugerir a coleta acima de 30 minutos após a sessão. Então, fez a sessão, espera 30 minutos para coletar esse dado de percepção subjetiva de esforço. Porém, no treinamento realizado para a saúde, isso já vira algo que vai dificultar, porque os alunos têm uma rotina e muitas vezes pouco tempo para a realização de exercícios. Então, as sugestões são de quando essa coleta de percepção de esforço subjetiva for feita antes de 30 minutos após a sessão, que a gente realize uma volta calma, um desaquecimento adequado para que esse indivíduo baixe os níveis de frequência cardíaca, temperatura corporal, e para que ele não crie aqueles vícios de escala, sempre dizendo que foi alto, elevado, foi sempre 9, 10, 8, 9, 10, porque essa coleta foi feita ao final da sessão, então o indivíduo vai estar fadigado, vai estar cansado, mas não necessariamente aquela percepção subjetiva de esforço foi 8, 9 ou 10. Então, e manter sempre um padrão na coleta. Se eu coleto
10 minutos após a sessão do treino, tentar sempre coletar 10 minutos após a sessão do treino. E essa é uma ferramenta que fornece informações sobre fadiga acumulada. E aqui eu trouxe a escala, então aqui em branco à esquerda, a escala tradicional de Borg adaptada, a escala CR10, no qual principalmente os autores que trabalham com CrossFit e vêm batendo muito no controle de carga, principalmente pesquisadores brasileiros, desenvolveram essa escala visual analógica, no qual é relacionada essa escala a escala CR10 atribuída a fatores visuais, no qual o indivíduo tem melhor até entendimento de como foi a carga naquela sessão de treinamento. E também temos a escala de recuperação aplicada no início da sessão de treinamento para dizer o quão recuperado aquele indivíduo da sessão anterior. Então, essa tabela vai nos ajudar muito no controle de carga, visto que se aquele indivíduo chega na sessão e vai ser uma sessão no qual ele vai ter cargas de treino elevada, mas ele me diz um número na escala 3, por exemplo, talvez não seja ideal e não deve ser aplicado cargas de treinamento muito alta, tendo o treinador que readaptar isso. Então, a observação e percepção do comportamento do aluno é essencial no monitoramento das cargas de treinamento, principalmente no treinamento voltado para a saúde, visto que vamos ter fatores como os alunos terem uma noite de sono mal dormida, problemas familiares e pessoais, estresse causado pelas atividades do serviço, rotina corrida que impossibilite a alimentação adequada. Então, esses são todos fatores que vão intervir nas cargas de treinamento, visto que eu não posso aplicar carga de treinamento muito alta para um indivíduo que está passando por um estresse muito pessoal, um estresse familiar ou que não conseguiu se alimentar direito. Esse indivíduo muitas vezes vai demonstrar sinais ao treinador, como, sei lá, um indivíduo muito agitado, extrovertido, e naquela semana é um indivíduo que executa os exercícios muito rápidos e só quer terminar o treinamento. Então, não condiz eu aplicar um treino muito volumoso, por exemplo, no qual prenda aquele indivíduo que não está psicologicamente preparado a um treino muito volumoso. Então, era isso, pessoal. Obrigado pela atenção de todos. Aqui eu trouxe referências, sugestões de livros para quem quer aprofundar o conhecimento no treinamento funcional. Procurei trazer de autores mais voltados para a área da pesquisa, tá? Então, esses 3 primeiros livros aqui são de autores brasileiros que pesquisam muito na área do treinamento funcional, inclusive publicando em periódicos e revistas internacionais. E aqui as nossas referências. Vou parar Posso passar para o slide já das perguntas? Não sei o que a gente faz agora. Não passa ainda. Espera aí, eu vou... obrigado, Israel. Tira do compartilhamento. Parabéns, Israel. Bem legal a apresentação. Eu queria até conversar mais para saber a experiência assim, de vocês com treinamento mesmo. Quantos anos vocês vêm trabalhando com isso? Com que tipo de aluno? Só para os alunos conhecerem um pouquinho mais. Mas não vai dar tempo, tá? Pela questão da... Eu até sou meio suspeito. Não vai dar tempo, tá? Não. Agora a gente tá muito corrido. Estourou os 30 minutos de apresentação. Mas se quiser, só comenta rápido. O que vocês têm de tempo de apresentação, de experiência, os dois? Eu particularmente até levei o Rafa para esse caminho negro aí do treinamento funcional. Eu tive um primeiro contato num workshop, num evento relacionado à educação física que ocorreu lá na PUC, no qual eu tive contato numa palestra do professor Cauê La Scala. Então, eu comecei a gostar muito de treinamento funcional. Acabei ingressando no Celare, no qual eu trabalhava com treinamento funcional lá, uma aula mais coletiva, mais circuitada. E o Rafa inclusive a gente começou a trabalhar junto com o treinamento funcional, muito voltado para a saúde, muito relacionado com o que a gente disse isso. Eram indivíduos que iam ali para melhora, inclusive de atividades do desempenho e atividades laborais. Um indivíduo que não conseguia ficar 6, 8 horas do serviço em pé ou sentado e que via, estou precisando fazer uma atividade física. Então, acho que as nossas experiências são mais, principalmente relacionadas ao treinamento funcional com a saúde. Assim. Ótimo. Rafa, quer complementar alguma coisa? Bem sucinto. Pode ser bem rápido. Eu, como o Israel falou, eu fui levado para esse caminho, assim.
Mas antes eu já gostava muito de treinamento e mexer com treinamento, principalmente treinamento de força. A cadeira de treinamento físico foi uma cadeira em que eu me achei assim mais no que eu gosto. Eu também tive o primeiro contato lá no Celare, na disciplina, né? Que lá era chamada disciplina, mas era onde era dado treinamento funcional e também na musculação. E aí muitas das coisas em que eu e Israel a gente estudava, a gente tentava meio que aplicar lá, claro que com muita resistência, mas tentava aplicar de certa forma. Mas a gente depois saiu do Celari e estagiou junto em um CT, no centro de Porto Alegre, onde a gente conseguia ter mais autonomia para aplicar essas coisas que a gente buscava na literatura, que estava estudando. E a gente viu que tem muito fundamento, assim, principalmente quando a gente tem indivíduos que não vêm treinar porque eles querem ficar com o peitoral inchado ou porque quer ficar com o glúteo grande. E eles só querem ficar bem, no caso, ter uma boa saúde, manter os níveis de condicionamento ou até aumentar. E é muito legal porque tu consegue aplicar coisas do treinamento físico que se dizem só para o esporte, mas que na verdade dão muito certo para o treinamento voltado para a saúde. E, e botar a periodização em prática mesmo, de verdade. Isso é libertador, digamos assim. Tá, legal, legal. A experiência é essa. Que bom, cara. Fico bem feliz que tem a universidade no meio aí, que vocês estão aproveitando como estudante para ir melhorando, né? E ter o cuidado com esses workshops, né, que Israel colocou ali, que é muito legal, porque abre os olhos para as coisas, mas é legal voltar para a universidade e ver o que é verdade, porque tem muito workshop, assim como tem bons, tem muitos, assim, que parece que são quase umas religião, assim, os caras ficam num mundo meio etéreo e é o discurso da terra arrasada, né? Agora vocês vão descobrir a liberdade, a verdade sobre as coisas. E é bom testar isso, né? Tá sempre se perguntando mesmo e fazendo as perguntas certas, que eu acho que eu só queria comentar isso, só o único parênteses que o Rafael colocou, assim, ó, tudo deve ser perguntado, só que se perdeu um pouco a noção das coisas hoje em dia, né? Humberto Eco fala disso também, vários filósofos assim, da modernidade, né? Que nesse relativismo assim que a gente vive, as pessoas se perguntam de qualquer coisa. Então, tu começa a não ter mais critérios básicos, né? Então é isso, se tu te jogar embaixo do ônibus, a física vai estar acontecendo, tu pode ter o princípio da incerteza de Heisenberg, tu pode ter o que tu quiser, mas tem coisas que a gente tem que estar em ombros firmes, assim, senão a gente fica reinventando tudo sem base nenhuma, né? Que é o que existe hoje. E na nossa área, então, nem se fala, em área pré-científica, que eu chamo, que é a ciência do exercício, é campeão, assim, que eu conheço até de colegas que tentaram fazer doutorado esses tempos nessas áreas aí de análise de movimento e treinamento funcional, mas uns discursos, assim, ó, que beirava esse negacionismo, assim, né? E a gente fica com muito medo. Então, é isso, é ter a análise crítica das coisas e escolher os lugares que cientificamente tem os critérios, estão aí, né? Então estão publicando bem, tem aceitação da área mesmo, se conversa com os restos dos colegas, os pares, e são aceitos, e isso dá confiança, isso é bom, tá? Isso é legal. Pessoal, eu encerro aqui, e agora eu passo para vocês. Eu vou continuar gravando um tempo, tá? Eu vou deixar vocês lançar a prova, mas depois, durante o período, eu acho que eu vou até encerrar, tá? Porque aí o sistema vai ser por e-mail, mas fica com vocês a coordenação aí da atividade, tá? Rafa e Israel. O resto dos alunos só prestem bastante atenção, né, sobre isso. Beleza. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai colar as duas perguntas ali no chat e aí vocês vão ver a pergunta. Deixem os e-mails abertos aí, claro, quem for responder. E aí a gente vai cronometrar os 5 minutos e quando fechar os 5 minutos vocês enviam. E aí vai estar registrado o horário que vocês enviaram e tal, então não tem problema. Fala, Rafa, conseguiu? Vai copiar as perguntas e colocar no chat? Vou copiar. É que eu tava lendo a zoeira aqui no Isso é chat, para me testar o desconcentrou. foco do monitor, vai lá. Vou ligar até o cronômetro aqui.
Então, tá posto ali no chat as duas perguntas. Vocês abram os e-mails. Tá todo mundo ok? Se podem dar um joinha aí na câmera ou falar alguma coisa, E certo? pede para eles copiar a pergunta e lançar no e-mail, assim, porque Isso. daqui a pouco a Acho que gente fica vai mais fácil para enviar, tá? vocês responderem também. Vamos iniciar o cronômetro já? Uhum. Pode ser. Certo? É um tempo Então, de vamos. Ctrl+C, Ctrl+V dos alunos. Tudo Começando certo? agora, então, pessoal, só para avisar. Foi. Confirmando, tá? Respondam no corpo do e-mail as duas questões essas. Copiem, colhem e digitem no corpo do e-mail o que vocês conseguem em 5 minutos aí sobre esses dois assuntos. Tendo consideração quando o Israel lançou o cronômetro. E agora vamos parar de falar bobagem para não tirar a atenção deles, né? Mais o Hamilton aí, que é na lomba do Pinheiro, aí não é fácil de a mão. O sinal chega 20 segundos depois, né? Te concentra, Hamilton. Ai, ai, ai. Quando Israel começou ali, eu achei que ele ia começar a falar a verdade. A verdade sobre a vida. Aí me preocupei quando começou a brilhar o olho, assim. Um olhar meio... Sabe o olhar bovino? Quando o aluno tem um olhar bovino. O olhar de bêbado, o cara te olha como se tu tivesse 1 metro atrás, assim, sabe? Ele começou a ter o olhar bovino e eu disse, agora foi, né? Foi-se o boi com as Agora cordas. vai falar até amanhã. É que é difícil quando envolve a cachaça da pessoa, né? O cara É. começa. Não, e quando envolve workshop, né, cara? Quando dá o termo workshop parece que bate nas coisas Sim. É, mais antigas do ser humano, né? O cara é vê que um era uma época workshop que é bem que eu pago, tava né? E pensando, se não for sim, pago, o troço já não funciona bem, né? eu Sim. tava pensando até em trocar da educação física para fisioterapia. E daí eu, vou fazer um curso, vou tentar pegar um estágio para ver se é o que eu quero mesmo. Daí que eu conheci o professor Cauê, o treinamento funcional, que é o professor Cauê, que é alguém que pesquisa e publica em revistas sérias, né? Então, daí eu comecei a gostar muito, que confirmei no estágio, né? No Selar, ele, como bolsista do Selar. E ele Então, tem mas até alguém que é mais conhecido, assim, que ele trabalhou, ele foi orientado, Ele ele é de qual fez. universidade, assim? Ele já fez Curiosidade. colaboração com o Lee, se eu não me engano, o Lee Brown, né? Librão. E com o David Benson, né? o professor é o Gilmar Guedes, eu acho. Com o É, Dilmar. John Guedes também. Eu conheci esse cara. Não era o Cru, eu era muito amigo, dava um curso no Brasil inteiro e eu seguia junto, assim, ajudava o Cru em alguns cursos, assim. Mas aí o Dilmar eu conheci. Legal. Cara, é muito gente fina lá. Quantos minutos passaram já, Israel? Tá com o microfone desligado. Vai fechar 3 minutos e meio agora. Tá. Eu vou parar a gravação, tá? Feito por Uhum. hoje.